Neste vídeo, vamos revelar como o Egito Antigo transformou uma simples planta do Nilo em um dos pilares do conhecimento humano. Você vai descobrir como o papiro era cultivado, preparado e transformado em pergaminhos que abasteciam arquivos, templos e a lendária biblioteca associada a Cleópatra. Vamos entender por que esse material era tão valioso, como ele sustentava o poder político, a ciência e a memória do mundo antigo, e por que controlar o papiro significava controlar o saber. Se você gosta de histórias onde técnica, cultura e poder se entrelaçam, curta o vídeo, inscreva-se no canal e agora sim, vamos começar a história. O papiro nasce no Egito a partir de uma combinação rara entre natureza, observação e necessidade. Nas margens do Nilo, especialmente nas áreas alagadas do delta, crescia em abundância uma planta alta, de caule firme e interior fibroso, os cíperos papiros. Para os egípcios, ela não era apenas parte da paisagem, mas um recurso estratégico tão essencial quanto o próprio rio. O ambiente natural oferecia as condições ideais para seu desenvolvimento: águas rasas, solo fértil, ciclos previsíveis de cheia e um clima quente que favorecia tanto o crescimento da planta quanto sua posterior secagem. A colheita do papiro seguia um ritmo atento ao tempo. Não podia ser feita cedo demais, quando as fibras ainda eram frágeis, nem tarde demais, quando o caule já havia endurecido excessivamente. Os trabalhadores experientes sabiam reconhecer o ponto exato em que a planta atingia maturidade suficiente para oferecer resistência, flexibilidade e uniformidade. Esse conhecimento não estava escrito em manuais, mas era transmitido pela prática, pela repetição e pela observação cuidadosa das mudanças sazonais do Nilo. Uma vez colhido, o papiro deixava de ser apenas uma planta e passava a integrar uma cadeia de transformação profundamente ligada à cultura egípcia. Desde os primeiros períodos dinásticos, o domínio dessa técnica permitiu algo revolucionário: registrar informações de forma relativamente durável e transportável. Isso alterou a relação do Egito com o tempo, com a memória e com o poder. O papiro possibilitou que decisões administrativas fossem arquivadas, que rituais religiosos fossem fixados em textos e que o conhecimento deixasse de depender exclusivamente da transmissão oral. A escrita hieroglífica, hierática e mais tarde demótica encontrou no papiro um suporte adequado à sua complexidade visual e simbólica. Cada sinal, cada fórmula ritual, cada registro de impostos precisava de uma superfície confiável. O papiro cumpria esse papel ao mesmo tempo em que reforçava a autoridade de quem escrevia. Um decreto real gravado em pedra tinha força monumental, mas um documento em papiro podia circular, ser copiado e alcançar regiões distantes do reino. Nos templos, o papiro assumia um caráter sagrado. Textos funerários, hinos, fórmulas mágicas e tratados teológicos eram registrados com extremo cuidado, pois acreditava-se que a palavra escrita possuía eficácia própria. Registrar um encantamento não era apenas descrevê-lo, mas torná-lo ativo. Assim, o papiro participava diretamente da relação entre humanos e divindades, servindo como ponte entre o mundo visível e o invisível. Na administração do Estado, ele se tornava indispensável. Censos, registros de colheitas, contratos, correspondências oficiais e relatórios de obras dependiam desse suporte. A burocracia egípcia, uma das mais sofisticadas do mundo antigo, só era possível porque existia um material relativamente leve, flexível e padronizável. O papiro permitiu que o Egito se organizasse como um território unificado, onde informações podiam ser produzidas, armazenadas e consultadas. Com o passar do tempo, o papiro deixou de ser apenas um recurso prático e passou a integrar a própria identidade egípcia.
Ele aparecia em representações simbólicas, associado à ideia de prosperidade, renovação e ordem. Controlar o papiro era, em muitos sentidos, controlar o conhecimento. E desde suas origens humildes nas águas do delta, essa planta se transformou em um dos alicerces invisíveis de uma civilização que buscava não apenas viver, mas permanecer. A transformação do papiro em superfície de escrita começava logo após a colheita, quando o caule ainda estava fresco e flexível. O primeiro passo era a remoção cuidadosa da casca externa, de coloração esverdeada e textura mais rígida. Essa camada não servia para a escrita e precisava ser retirada sem danificar o núcleo interno, branco e fibroso, que concentrava o verdadeiro valor da planta. Um corte impreciso nessa fase podia comprometer todo o material. Por isso, o trabalho exigia mãos treinadas e movimentos seguros. Com o interior exposto, os artesãos iniciavam o corte das fibras em tiras longas e finas. Essas lâminas eram feitas manualmente, geralmente com facas simples, mas extremamente afiadas. A espessura das tiras era decisiva. Se fossem grossas demais, a folha final ficaria rígida e irregular. Se finas demais, perderia resistência. O objetivo era alcançar uma uniformidade quase invisível, fruto de anos de prática e observação. Não se tratava de velocidade, mas de constância. As tiras recém-cortadas eram então colocadas sobre uma superfície plana, lado a lado, com uma leve sobreposição entre elas. Essa primeira camada era disposta sempre no mesmo sentido, criando uma base contínua. Em seguida, uma segunda camada era posicionada por cima, mas no sentido perpendicular. Essa disposição cruzada não era aleatória. Ela garantia estabilidade estrutural à folha, evitando que o papiro se rasgasse facilmente ao ser enrolado ou desenrolado. Nesse estágio, não se aplicava cola. O próprio suco liberado pelas fibras do papiro, rico em açúcares naturais, atuava como agente de ligação. Essa propriedade era conhecida e explorada intencionalmente pelos egípcios, e para ativar essa união, o conjunto era submetido à prensagem. Pesos de pedra, tábuas ou prensas rudimentares eram colocados sobre as camadas, que permaneciam sob pressão por vários dias. Durante esse período, a umidade e a pressão faziam com que as fibras se fundissem em uma única folha. Após a prensagem, vinha a secagem. As folhas eram expostas ao sol, aproveitando o clima quente e seco do Egito. Esse processo precisava ser controlado com atenção. Exposição excessiva podia provocar empenamentos ou rachaduras, enquanto secagem insuficiente comprometia a durabilidade. Os artesãos sabiam ajustar o tempo conforme a estação do ano e as condições do ambiente, demonstrando um conhecimento empírico refinado. Quando a folha estava completamente seca, iniciava-se o polimento. Essa etapa tinha como objetivo criar uma superfície lisa e adequada à escrita. Utilizavam-se pedras lisas, ossos, conchas ou pedaços de madeira dura, passados repetidamente sobre o papiro. O polimento não apenas melhorava o aspecto visual, mas também influenciava diretamente a forma como a tinta se comportaria sobre a superfície. Um papiro bem polido permitia traços mais nítidos e maior legibilidade. Cada uma dessas etapas revelava um domínio técnico construído ao longo de gerações. O resultado final não era fruto de improviso, mas de um processo cuidadosamente repetido, ajustado e transmitido. O papiro produzido dessa forma podia durar décadas, às vezes séculos, se bem armazenado. Por trás de cada folha aparentemente simples, existia um saber acumulado que transformava matéria vegetal em suporte para ideias, leis, orações e memórias. À medida que a produção de papiro se consolidava, o Egito Antigo desenvolveu critérios claros para avaliar, padronizar e classificar esse material.
Nem todas as folhas eram iguais, e essa distinção tinha consequências diretas sobre seu uso. A qualidade era definida pela regularidade das fibras, pela cor, pela suavidade da superfície e pela resistência ao manuseio. Folhas mais claras, com tramas quase invisíveis e polimento refinado, eram reservadas a textos oficiais, documentos reais e obras de prestígio intelectual. Já papiros mais escuros ou com fibras menos uniformes atendiam às necessidades do cotidiano administrativo. Essa organização não acontecia de forma espontânea. Oficinas controladas pelo Estado e pelos grandes templos supervisionavam grande parte da produção. Esses centros funcionavam como verdadeiras unidades especializadas, onde cada etapa era acompanhada e avaliada. A padronização garantia que escribas, em diferentes regiões do reino, trabalhassem com materiais previsíveis, o que facilitava a leitura, a cópia e o arquivamento dos textos. O papiro, portanto, não era apenas fabricado, ele era regulado. Os escribas ocupavam uma posição central nesse sistema. Eles não eram simples usuários do papiro, mas conhecedores profundos de suas propriedades. Sabiam identificar o lado mais adequado para a escrita, geralmente aquele em que as fibras horizontais predominavam, permitindo um fluxo mais natural do traço. Também compreendiam como a superfície reagia à tinta e ajustavam a pressão da mão e o ritmo da escrita conforme a absorção do material. A tinta, por sua vez, era preparada para dialogar com o papiro. Composta principalmente por negro de fumo misturado à água e aglutinantes naturais, ela precisava aderir sem escorrer. Um papiro mal polido fazia a tinta se espalhar. Um polimento excessivo dificultava a fixação. Por isso, havia uma sintonia fina entre quem produzia a folha e quem a utilizava. O resultado ideal era uma escrita nítida, durável e legível mesmo após sucessivas leituras. As folhas individuais raramente permaneciam soltas. Para textos mais longos, elas eram coladas umas às outras pelas extremidades, formando longos rolos. Essa junção exigia precisão para evitar degraus ou desalinhamentos que atrapalhassem a leitura. O comprimento do rolo não era arbitrário. Ele dependia do tipo de texto, de seu propósito e do espaço necessário para desenvolvê-lo de forma contínua. O formato em rolo influenciava diretamente a maneira como o conteúdo era organizado. A leitura acontecia de forma sequencial, da esquerda para a direita, conforme o rolo era desenrolado com uma mão e enrolado com a outra. Isso estimulava textos lineares, com início, desenvolvimento e conclusão bem definidos. Divisões, colunas e marcações precisavam ser planejadas com antecedência, pois não era simples retornar rapidamente a um trecho específico. Assim, o papiro moldava não apenas o suporte físico da escrita, mas a própria lógica do pensamento registrado. A padronização, o controle institucional e a prática dos escribas transformaram esse material vegetal em um instrumento altamente eficiente de organização do saber. Cada rolo representava uma síntese de técnica, disciplina e intenção, refletindo uma civilização que compreendia profundamente o valor da palavra escrita. Com o domínio pleno da técnica de produção, o papiro deixou de ser apenas um recurso interno e passou a ocupar um lugar estratégico na economia egípcia. O Egito era praticamente a única região capaz de produzir papiro em grande escala e com qualidade consistente, graças às condições únicas do Nilo. Essa exclusividade transformou o material em um monopólio natural, explorado com inteligência pelo Estado ao longo dos séculos. Controlar o papiro significava controlar um recurso indispensável para qualquer sociedade que dependesse da escrita. À medida que o mundo mediterrâneo se tornava mais conectado, a demanda por papiro crescia.
Cidades gregas, reinos helenísticos e mais tarde Roma precisavam de um suporte eficiente para leis, contratos, correspondências diplomáticas, registros comerciais e obras literárias. O papiro egípcio atendia a todas essas necessidades e ainda carregava a reputação de durabilidade e prestígio. Importar papiro do Egito era, ao mesmo tempo, uma necessidade prática e um símbolo de sofisticação cultural. Essa dependência conferia ao Egito uma poderosa ferramenta diplomática. Ao regular a produção, os preços e a distribuição do papiro, o Estado podia favorecer aliados, pressionar rivais ou limitar o acesso ao conhecimento escrito. Não se tratava apenas de comércio, mas de influência. Em períodos de tensão política, restringir o fornecimento de papiro significava dificultar a administração, a comunicação e até a vida intelectual de outras regiões. Os portos egípcios, especialmente Alexandria, tornaram-se centros de escoamento desse produto valioso. O papiro circulava junto com grãos, tecidos e especiarias, mas possuía um valor simbólico singular. Enquanto outros produtos alimentavam o corpo, o papiro alimentava a mente e a memória. Cada fardo exportado carregava consigo a possibilidade de novos livros, tratados, leis e histórias sendo registradas em terras distantes. Esse comércio reforçava a posição do Egito como referência intelectual. Ao fornecer o suporte físico da escrita, o reino se colocava indiretamente no centro da produção cultural do Mediterrâneo. Filósofos, poetas e administradores estrangeiros escreviam sobre papiro egípcio, mesmo quando o conteúdo não tinha relação direta com o Egito. Ainda assim, a base material desse conhecimento permanecia ligada às margens do Nilo. O monopólio do papiro também estimulava o desenvolvimento interno. Oficinas se multiplicavam, trabalhadores especializados eram valorizados e o saber técnico se tornava um patrimônio estratégico. O Estado compreendia que proteger esse conhecimento era tão importante quanto proteger suas fronteiras. A produção de papiro não era totalmente aberta. Ela era supervisionada, regulada e, em certos contextos, restringida. Dessa forma, o papiro consolidou o Egito não apenas como celeiro agrícola, mas como guardião da escrita. Seu controle silencioso moldou relações políticas, fluxos econômicos e hierarquias culturais. Antes de ser um império militar dominante, o Egito foi um império da palavra escrita, sustentado por um material aparentemente simples, mas carregado de poder. No período ptolomaico, o papiro alcançou um nível de centralidade sem precedentes. Alexandria havia se tornado o maior polo intelectual do mundo antigo, e a biblioteca, ligada ao Palácio Real, era o coração desse projeto ambicioso. Para os governantes ptolomaicos, e especialmente para Cleópatra, o conhecimento registrado não era apenas um acúmulo de textos, mas um instrumento direto de poder. Sustentar essa visão exigia um controle rigoroso sobre o suporte físico da escrita, e o papiro ocupava esse lugar com perfeição. A Biblioteca de Alexandria operava segundo uma política agressiva de aquisição de livros. Navios que atracavam no porto eram obrigados a entregar quaisquer textos que transportassem. Esses manuscritos eram levados para cópia, e os originais muitas vezes permaneciam na biblioteca, enquanto versões copiadas em papiro egípcio eram devolvidas aos proprietários. Essa prática não apenas ampliava o acervo, mas reforçava a ideia de que o conhecimento do mundo passava inevitavelmente por Alexandria. Para esse propósito, utilizava-se o papiro de mais alta qualidade disponível. As folhas destinadas à biblioteca eram selecionadas com extremo cuidado, apresentando cor clara, fibras quase imperceptíveis e polimento refinado. Esses rolos não eram feitos para o uso cotidiano, mas para a preservação do saber.
Cientistas, filósofos, poetas e tradutores trabalhavam sobre esse material, conscientes de que seus textos integrariam uma coleção pensada para atravessar o tempo. Cleópatra compreendia que investir na escrita era investir na legitimidade de seu governo. Em um mundo cada vez mais dominado por Roma, a biblioteca e o domínio do papiro funcionavam como símbolos de superioridade cultural. A escrita tornava-se uma forma de resistência simbólica, afirmando que o Egito não era apenas uma potência política, mas uma herdeira e guardiã do conhecimento humano. A atividade intelectual em Alexandria dependia diretamente desse suporte. Textos egípcios antigos eram traduzidos para o grego, enquanto obras estrangeiras ganhavam versões locais. Tratados de matemática, astronomia, medicina e filosofia circulavam entre estudiosos de diferentes origens. O papiro permitia essa troca constante, funcionando como elo material entre culturas distintas. Além disso, o formato em rolo moldava o trabalho dos estudiosos. Leitura, comentário e cópia exigiam atenção contínua, criando uma relação quase física com o texto. Cada rolo era manuseado com cuidado, armazenado em compartimentos específicos e identificado por etiquetas. A organização da biblioteca refletia um esforço sistemático de ordenar o conhecimento do mundo conhecido. Assim, sob Cleópatra, o papiro deixou de ser apenas um produto egípcio para se tornar um emblema de prestígio intelectual. Ele sustentava um projeto político baseado na cultura, na erudição e na memória. Mesmo diante das ameaças externas e das transformações do poder, a escrita preservada em papiro afirmava a permanência de uma civilização que se recusava a desaparecer em silêncio. O papiro nasce no Egito a partir de uma combinação rara entre natureza, observação e necessidade. Nas margens do Nilo, especialmente nas áreas alagadas do delta, crescia em abundância uma planta alta, de caule firme e interior fibroso, o Cyperus papyrus. Para os egípcios, ela não era apenas parte da paisagem, mas um recurso estratégico, tão essencial quanto o próprio rio. O ambiente natural oferecia as condições ideais para seu desenvolvimento. Águas rasas, solo fértil, ciclos previsíveis de cheia e um clima quente que favorecia tanto o crescimento da planta quanto sua posterior secagem. A colheita do papiro seguia um ritmo atento ao tempo. Não podia ser feita cedo demais, quando as fibras ainda eram frágeis, nem tarde demais, quando o caule já havia endurecido excessivamente. Os trabalhadores experientes sabiam reconhecer o ponto exato em que a planta atingia maturidade suficiente para oferecer resistência, flexibilidade e uniformidade. Esse conhecimento não estava escrito em manuais, mas era transmitido pela prática, pela repetição e pela observação cuidadosa das mudanças sazonais do Nilo. Uma vez colhido, o papiro deixava de ser apenas uma planta e passava a integrar uma cadeia de transformação profundamente ligada à cultura egípcia. Desde os primeiros períodos dinásticos, o domínio dessa técnica permitiu algo revolucionário: registrar informações de forma relativamente durável e transportável. Isso alterou a relação do Egito com o tempo, com a memória e com o poder. O papiro possibilitou que decisões administrativas fossem arquivadas, que rituais religiosos fossem fixados em textos e que o conhecimento deixasse de depender exclusivamente da transmissão oral. A escrita hieroglífica, hierática e, mais tarde, demótica encontrou no papiro um suporte adequado à sua complexidade visual e simbólica. Cada sinal, cada fórmula ritual, cada registro de impostos precisava de uma superfície confiável. O papiro cumpria esse papel ao mesmo tempo em que reforçava a autoridade de quem escrevia. 1. Decreto real, gravado em pedra, tinha força monumental, mas um documento em papiro podia circular,
ser copiado e alcançar regiões distantes do reino. Nos templos, o papiro assumia um caráter sagrado. Textos funerários, hinos, fórmulas mágicas e tratados teológicos eram registrados com extremo cuidado, pois acreditava-se que a palavra escrita possuía eficácia própria. Registrar um encantamento não era apenas descrevê-lo, mas torná-lo ativo. Assim, o papiro participava diretamente da relação entre humanos e divindades, servindo como ponte entre o mundo visível e o invisível. Na administração do Estado, ele se tornava indispensável. Censos, registros de colheitas, contratos, correspondências oficiais e relatórios de obras dependiam desse suporte. A burocracia egípcia, uma das mais sofisticadas do mundo antigo, só era possível porque existia um material relativamente leve, flexível e padronizável. O papiro permitiu que o Egito se organizasse como um território unificado, onde informações podiam ser produzidas, armazenadas e consultadas. Com o passar do tempo, o papiro deixou de ser apenas um recurso prático e passou a integrar a própria identidade egípcia. Ele aparecia em representações simbólicas, associado à ideia de prosperidade, renovação e ordem. Controlar o papiro era, em muitos sentidos, controlar o conhecimento. E desde suas origens humildes nas águas do delta, essa planta se transformou em um dos alicerces invisíveis de uma civilização que buscava não apenas viver, mas permanecer.